Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler dois versículos, inicialmente o 11 e o 12. Gênesis 22, 11 e 12. Amém? Está escrito assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos, ó Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Esta palavra não é de homem, não é minha, mas esta é a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. E a tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E a tua palavra é o que nos sacia, Senhor, é o que nos alimenta. E ela também é o firme fundamento da nossa fé. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que a nossa fé possa, Senhor, se fortalecer cada vez mais sobre a Tua palavra. E nós não sejamos apenas ouvintes dela, mas praticantes, para que a nossa vida esteja bem alicerçada sobre a rocha, para que nós possamos crescer cada vez mais. Fala conosco nesta manhã, usa a minha vida, eu te peço, Pai, na unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém? Esse é um texto que nos mostra Abraão no momento crucial da vida dele. Abraão passou por diversos momentos bem fortes, bem marcantes na sua vida. O primeiro momento foi quando ele ouviu a voz de Deus ainda lá em Harã, quando Deus lhe disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E a palavra de Deus nos diz que Abraão saiu sem saber para onde ele ia. É difícil uma decisão dessa. Abraão não era um nômade, Abraão vivia numa cidade. Ele saiu de Ur e foi para outra cidade. E Abraão estava morando numa cidade, mas Deus lhe fez um chamado para ele sair e ir para um lugar que até então ele não conhecia. E a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu à voz do Senhor, e ele vai e ele começa a peregrinar neste local. Quando ele chega lá, o Senhor falou: olha, eu vou dar essa terra a você. Anda nela, passeia por ela. E Abraão começa então a andar por aquela terra, a passear por ela. O Senhor falou: eu vou dar essa terra para você. Mas chega num determinado momento da vida de Abraão, ele já está velho, e a palavra de Deus diz que ele tem todos os seus bens materiais abundantes. Ele tem bastante gado, ele tem bastante ouro, ele tem bastante prata, ele tem bastante servos e servas. Mas Abraão sente algo no seu coração e ele diz para Deus: Senhor, o Senhor já me deu bastante bens materiais, mas de que me serve isso se quando eu morrer vai ficar por um criado que nasceu na minha casa? E o Senhor fala para ele: não vai ficar para um teu criado. Vem para fora. Sai da tua tenda, olha para o céu. Conta as estrelas se você pode contar.
assim será a tua descendência. Aquele que você e sua esposa gerarem, esse é que vai herdar todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor, e depois de um tempo, e esse tempo a Bíblia nos permite entender ele, porque quando Deus chama ele, ele tem 75 anos, e quando Isaac nasce, a palavra de Deus diz que ele já está com 100 anos. Ele aguarda 25 anos, e estas promessas vão acontecendo na vida dele. Primeiro acontece dele chegar na terra, de Deus multiplicar tudo aquilo que ele tem, e finalmente chega Isaac. Ele pode abraçar o seu filho, e ele se alegra muito nisso. Mas a palavra de Deus diz que depois de um tempo, Isaac já é grandinho. A palavra de Deus não diz quantos anos Isaac tem, mas com certeza a gente pode entender que ele talvez fosse um adolescente, fosse um moço. E quando parece que tudo está suficiente na vida de Abraão, não lhe falta mais nada, Deus diz para ele: Abraão, pega o teu filho, o teu único, e o oferece-o a mim em holocausto em uma das montanhas que eu vou te dizer. E a palavra do Senhor diz que Abraão não contestou. A palavra de Deus não diz que Abraão não chorou. A palavra de Deus diz que Abraão não se entristeceu. A palavra de Deus diz que Abraão não comunicou também a ninguém. Ele obedeceu ao Senhor. Ele pega 3 dos seus moços, ele pega Isaac, ele prepara o jumento, ele prepara a lenha, ele prepara tudo, pega o fogo, pega o cutelo, pega tudo e sai, sendo guiado e dirigido por Deus. No terceiro dia da sua caminhada, a palavra de Deus diz que ele levantou os olhos e ele enxergou ao longe este local que é o Monte Moriá. Então ele diz para os seus moços: fiquem aqui, eu e o menino vamos, e tendo adorado nós voltaremos. E Abraão segue sozinho com seu filho Isaac. Nessa caminhada em que os moços e os servos ficaram, Isaac pergunta para ele: pai, eu estou vendo a lenha, o senhor está com fogo, tem o cutelo, tem tudo, mas onde está o holocausto? O que nós vamos sacrificar? Cadê o animal do sacrifício? E Abraão, então, pela fé, e a palavra de Deus diz que quando ele declara isso, quando ele obedece a Deus, ele crê, e mesmo que Isaac morra, Deus há de ressuscitar a Isaac. Ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa. E Abraão, então, responde profeticamente ao seu filho: meu filho, não te preocupes, Deus proverá para si o holocausto. E ele sobe aquela montanha, chega num lugar determinado, e Deus mostrou para ele, e esse local não é um local qualquer. O Monte Moriá depois vai se tornar o local onde o templo de Salomão vai ser erigido. O Monte Moriá é exatamente o mesmo local onde muitos anos mais tarde o templo foi erguido, onde hoje nós podemos contemplar. Se você puder ver um vídeo da Terra Santa, você vai ver lá o Domo da Rocha lá, a cúpula dourada lá, islâmica sobre esse lugar, mas esse é o local mais sagrado para os judeus, porque ali Abraão ofereceu seu filho, porque ali o templo foi erguido. Então, Abraão pega, ergue aquele altar, coloca a lenha, arruma a lenha, amarra o seu filho e o deita sobre a lenha. E a palavra de Deus diz que ele pega o cutelo, ele levanta e ele vai exatamente fazer aquilo que Deus tinha falado. Mas no momento que ele levanta a sua mão, no verso 10 diz isso: estendendo Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então um anjo do Senhor lhe bradou. Por que lhe bradou?
Porque Abraão estava decidido a fazer aquilo. Sabe quando você não tem coragem de fazer alguma coisa, você vai então pensando, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e aí você se enche de coragem para enfim fazer? Abraão estava assim. Por isso a palavra na boca do anjo teve que ser forte, teve que ser um grito, um brado, para despertar Abraão, para que Abraão não faça isso. E quando ele ouve a voz do anjo do Senhor, ele diz, eis-me aqui. E a palavra de Deus para ele, na boca do anjo, é, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. E aqui, quando diz no verso 11, anjo do Senhor, está em letra maiúscula, porque eu creio, algumas pessoas entendem isso também, e quando se refere ao anjo do Senhor com letra maiúscula, diferencia de um anjo qualquer, e alguns creem, como eu creio, que aqui é o Senhor Jesus, no Velho Testamento, não é um anjo qualquer. Em alguns momentos você vai ver que alguns anjos vão receber adoração no Velho Testamento, outros não vão. Um dos encontros é o de Josué com um anjo, é o de Jacó com um anjo. E esse anjo não fala assim, diz o Senhor, ele fala eu. E quando fala eu, a gente pode entender que é uma pessoa da Trindade. Aqui exatamente, ele fala, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque eu sei. Ele está falando porque Deus sabe, ele está falando porque eu sei que temes a Deus e não me negaste, quer dizer, quem que pediu? Não me negaste o teu filho, o teu único. Eu sei. Uma coisa é a gente dizer, Senhor, eu te amo. A outra coisa é nós mostrarmos com a nossa vida que nós amamos a Deus. O amor não se constitui em palavras, amor se constitui em ações. Falar é fácil, fazer é diferente. Amém? Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Por que que Deus leva Abraão a isso? Porque Deus dá para depois pedir. Abraão não está preocupado com mais nada na sua vida, a não ser com Isaac. Ele já havia declarado isso, Senhor, o Senhor me deu tantas coisas, mas se eu não tiver um filho, nada disso vai me satisfazer, nada disso vai me alegrar. E Deus lhe dá o filho e Deus depois lhe pede o filho. Por que que Deus faz isso? Nós vamos entender um pouco mais do que Deus quer gerar em nós, lá em Filipenses capítulo 2, vamos para lá. Quando o apóstolo Paulo vai falar do Senhor Jesus, e ele vai falar do que Deus espera de nós, e aí você vai entender o que Deus quer de Abraão, nesse episódio que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 2. E eu quero ler com você a partir do versículo 5, onde o apóstolo Paulo escreve assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e ele vai dizer exatamente o que Deus quer que tenha dentro do meu e do teu coração. E diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Outras expressões dizem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que Deus quis de Abraão e o que Deus quer de mim e de você, que nós nos aniquilemos, nós nos esvaziemos de nós mesmos, e nós assumamos uma condição de servo. Amém? Nós não precisamos nos fazer semelhantes aos homens, que nós já somos homens. Mas mesmo como homem, Deus quer que a gente se humilhe a nós mesmos e que sejamos obedientes até a morte, seja ela qual for. Isso vai na contramão
do que nós vemos hoje sendo pregado. Hoje nós vemos a valorização do homem, a valorização do eu. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo e quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Deus quer exatamente o contrário, que você se esvazie de você mesmo. Deus não quer inflar teu ego. Deus quer te esvaziar. Amém? O nosso modelo é Jesus. Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Nós não somos chamados a ser discípulos de Abraão, por mais que Abraão tenha sido um homem de Deus. Nós temos que imitar a fé dele. Mas ele é um exemplo também de alguém que se esvaziou. Mas nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Nós não somos chamados a ser discípulos de Salomão. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. É isso que nós precisamos entender. O modelo para nós perfeito é Jesus. Não é Salomão, não é um homem multimilionário, não é um homem rico. Deus pode dar? Pode. Mas o teu coração não pode estar nessas coisas. Deus deu para Abraão tudo. Quando ele manda o seu servo ir buscar uma esposa para seu filho, o relato para os parentes que ficaram, que não foram com Abraão para a terra prometida, foi: Deus enriqueceu muito a meu senhor Abraão. E deu-lhe gado, e deu-lhe animais, e deu-lhe servos e servas, e deu prata e ouro. Deus deu muito. Mas o coração de Abraão não estava nessas coisas. E o meu e o teu coração não pode estar nessas coisas. O sentimento que tem que ter em nós é esse aqui que Paulo descreve, de esvaziar-nos a nós mesmos, verso 7, no verso 8, e sermos obedientes. Não buscarmos a nossa própria vontade, não buscarmos o nosso próprio desejo, mas buscarmos em primeiro lugar a vontade de Deus. Deus quer que nós nos esvaziemos de nós. E na Gálatas 2:20, volta um pouquinho, olha o que Paulo fala da experiência pessoal dele. O livro anterior, a carta anterior é de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a vida que Jesus veio oferecer para nós. Aqui nessa terra, uma vida do quê? Uma vida de se esvaziar e de deixar Cristo viver em nós e se manifestar em nós. Uma vida de cruz. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você vai dizer: pastor, essa não é uma mensagem atual. Eu sei que ela não é atual. Há muitos não têm coragem de pregar isso. Muitos não têm coragem de ensinar isso. Pastor, se o senhor quiser a sua igreja cheia, o senhor não pode pregar dessa maneira. Irmão, eu quero em primeiro lugar agradar a Deus e pregar aquilo que Ele coloca na minha boca. Porque não adianta nada eu vim aqui pregar outra coisa que não seja aquilo que Deus me chamou para pregar. Eu posso inflar teu ego, você pode sair daqui, batendo no peito, dizendo: eu sou mais eu. Você pode sair por aí, prosperar e ganhar dinheiro e se tornar um milionário. Mas que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Que adianta? Você fazer como o jovem rico, que não teve coragem de abrir mão de nada e se perdeu. Que adianta viver como o rico da parábola do rico e Lázaro? Que adianta, irmão? Se a nossa esperança, Paulo diz, é só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem muita gente ensinando os crentes a ser miseráveis, pensar só nessa vida. Fazendo discípulos não de Jesus, mas discípulos da miséria.
mas tem dinheiro, mas tem carro do ano, mas tem casa boa, mas viaja, mas são discípulos da miséria, porque pensam só nas coisas dessa vida. Tem tudo e não tem nada. E ainda, muitos correm o risco de não herdar nem a salvação. Que adianta? O que Deus diz para aquele que colheu muito, que não tinha nem onde guardar, que disse, olha, eu tenho tanto agora que eu não preciso mais nem trabalhar, eu só vou dizer para minha alma, alma, come, bebe, farta, porque o que tens, não preciso mais nem esquentar a cabeça. O que Deus disse para ele? Bem-aventurado, sábio, inteligente, parabéns, louco. Tu és louco. Porque essa noite eu vou pedir a tua alma. E nada disso que você tem não vai servir nada para você. E quantas pessoas estão assim? Que eu não vou falar do mundo, porque o mundo não tem nada, não tem compromisso nenhum com Deus, mas muitos estão dentro da igreja. E se eles pudessem ouvir a voz de Deus hoje, para eles a voz de Deus seria louco. Louco, tu és louco. Estás edificando a tua casa sobre areia, a minha palavra tem entrado e saído, e você conhece, mas não vive, não pratica. Passa por cima de textos como esse, diz, não, isso aqui não tem nada para mim, eu vou atrás de promessa, porque eu quero é conquistar. Você não conquistar o reino dos céus não adianta nada. Se você não conquistar o reino dos céus, não adianta nada. É necessário, meu irmão, perder para ganhar. Não é um jargão, não é uma frase de efeito, mas é isso que a palavra de Deus nos mostra. Mateus 16, volta lá para o Evangelho de Mateus. Capítulo 16. Olha o que Jesus ensina. Versículos 24 a 26. Então disse Jesus aos seus, a quem que Jesus está falando? Aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então essa palavra é para você. Ela só não é para quem não é discípulo, mas para quem é discípulo ela tem tudo a ver. Se alguém quiser vir após mim, o que Jesus está dizendo? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Quantas vezes, quando nós olhamos para o Senhor Jesus e quando nós fazemos isso, nós vamos ouvir não do mundo, porque do mundo vai ser normal, mas às vezes nós vamos ouvir de dentro da igreja, está louco? Não é assim não. Não é assim não. Está louco. Não tem problema o que as pessoas vão fazer, o importante é você obedecer à voz de Jesus, à voz do Espírito Santo de Deus. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder, mas se você perder a sua vida por aí, o que Jesus está querendo dizer? Um ganhar e perder. Jesus quer dizer exatamente isso. Você está fazendo aqui, ó. Você podia estar em outro lugar, um domingo de sol, você podia estar fazendo um passeio, você podia estar, isso não é ganhar a vida para o mundo? Você podia estar aproveitando para dormir um pouquinho mais. Você podia estar aproveitando para fazer as coisas que você gosta, para maratonar numa série, para ir num lugar legal, para fazer uma refeição legal, mas você abriu mão disso para estar na casa do Senhor. Então, aos olhos do mundo, você está perdendo a sua vida. Quantas vezes eu já ouvi de várias pessoas que não são crentes ou até de crentes, não, para com isso, um domingo você precisa tirar para você de vez em quando. Não precisa estar todo mundo domingo na igreja não, para com isso. Não, olha, você vá, ó, domingo, quantos domingos tem no mês?
Olha, se você tem que tirar um para você, pelo menos um. A gente ouve isso de monte. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus não está nos ensinando isso. Jesus também não está nos ensinando isso com relação às coisas desse mundo. Ele está dizendo, olha, se você viver só para você enriquecer e prosperar, pode ser que você conquiste o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma. Pode ser que você conquiste o mundo inteiro, mas quando você morrer, e aí? E aí, meu filho? E aí, meu filho? O que você vai dar? Verso 26 ele fala, o que você vai dar em resgate da tua alma? Você vai chegar para Deus e falar, Senhor, está aqui o cartão, a senha do banco, as escrituras das casas, os documentos dos carros, já assinei tudo, está tudo com firma reconhecida, estou entregando isso aqui porque eu quero ser salvo. Não vai, a gente não leva. Pode até mandar colocar no bolso do teu paletó, no caixão, mas vai ficar lá no caixão. A palavra de Deus diz que a gente chega nu nesse mundo, né? Ninguém nasce vestido. Ninguém nasce com um relógio no pulso. A gente chega nu e a gente vai embora nu. Mas a palavra de Deus diz algo precioso, que aquele que faz a vontade de Deus, ele não vai embora nu. Ele vai vestido de vestes brancas, resplandecentes. Apocalipse fala que o linho branco, puro e resplandecente, com que os santos vão, são os atos de justiça. A sua obediência, a sua submissão à palavra de Deus. Cada vez que você disse não para você mesmo e você, contra a sua vontade, você decidiu obedecer a Deus, a Bíblia chama isso de ato de justiça. Isso vai confeccionando uma veste. Porque o apóstolo Paulo diz que quando nós nos encontrarmos com Deus, a gente tem que tomar cuidado para não sermos achados nus na presença de Deus. Então a pessoa que não vive para Deus, ela chega nu e vai embora nu. O salvo, ele chega nu, mas ele vai embora vestido com seus atos de justiça. Amém? Ele vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas ele vai vestido de vestes brancas, de linho fino, puro, resplandecente. E são os atos de justiça, a sua obediência, a sua fidelidade, a sua submissão, a sua sujeição, a sua entrega, o seu esvaziamento diante da presença do Senhor. Porque a vitória não é aquilo que o mundo chama de vitória. A vitória é aquilo que Deus chama de vitória, e Jesus fala sobre vitória nesse mesmo texto, a partir do verso 27, ele fala, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Aqui está a vitória, entrar no reino dos céus. A vitória não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é viagem. A vitória é poder entrar na Jerusalém Santa pelas portas. A vitória é o que Lázaro alcançou, não é o que o rico alcançou da parábola que Jesus conta. Apesar de Lázaro viver uma vida miserável aos olhos deste mundo, ele não viveu uma vida miserável aos olhos de Deus. Porque ele entrou no reino dos céus. Mas o rico que vivia esplêndida e regaladamente todos os dias, foi para o inferno. E o que o rico mais desejou? Ele não pensou nem em voltar. Ele só falou de voltar para pregar para os seus irmãos. Ele falou, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo nesta água e me refresque a ponta da minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Quantas pessoas estão gemendo no inferno hoje, se lembrando das vezes que falou, eu vou para a igreja nada, eu quero saber de Jesus nada, eu vou viver a vida. Vou fumar mesmo, vou beber mesmo, vou para a farra mesmo, vou aproveitar. Quantas pessoas estão chorando hoje no inferno? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz?
O que Judas está pensando das suas 30 moedas de prata? O que Geazi está pensando dos seus 2 talentos de prata? O que Saul está pensando da sua intrepidez, de passar na frente da palavra do Senhor, de não saber esperar em Deus, de não saber se humilhar. A vitória, Paulo fala aqui em Filipenses 2, vamos voltar lá para Filipenses 2, Paulo também fala sobre vitória. Ele fala sobre o sentimento que tem que haver em nós de se esvaziar, mas ele também fala da recompensa que vem. Filipenses 2, no 8, ele fala ali do esvaziamento e da morte do Senhor Jesus, mas a partir do verso 9 ele fala daquilo que o Senhor Jesus colheu como fruto, como recompensa dessa submissão, desse esvaziamento. Diz: pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando nós chegarmos no céu, e João teve uma visão do céu, todo o céu adora ao Senhor e confessa: tu és digno, porque foste morto, e com teu sangue compraste homens de toda a tribo, povo, língua e nação. Foste morto, mas estás vivo, e reinando pelos séculos dos séculos. Ele declara em Mateus 28, um pouquinho antes de subir, ele diz: o Pai me deu todo o poder nos céus e na terra. Nós vamos nos esvaziar por um pouquinho de tempo, para sermos revestidos de glória para sempre. Um pouquinho nós vamos nos esvaziar, um pouquinho nós vamos sofrer, um pouquinho nós vamos estar como Abraão, sofrendo e gemendo dentro de nós mesmos, para depois sermos revestidos de glória. Cada pessoa que aceita o Senhor Jesus, que entra nos céus, que chega na presença de Deus, Deus diz: Abraão, mais um filho teu está chegando, porque a palavra de Deus diz que não são somente os de sangue que são descendência de Abraão, mas os da fé são descendência de Abraão. Quando chega um salvo na glória, Deus diz: Abraão, mais um, Abraão, mais um, que através da sua fé chegou aqui. Através daquilo que você fez, chegou na minha presença. Quem dá tudo, recebe tudo, irmão. Vamos voltar para a gente encerrar lá em Gênesis. Quem dá tudo, recebe tudo. Capítulo 22, lá de novo. A partir do verso 15. Entre a primeira e a segunda vez que o anjo do Senhor fala com Abraão, Abraão olha e vê um carneiro preso pelos chifres ali perto. Então ele tira o seu filho daquele altar, vai lá, pega aquele carneiro que simboliza Jesus. Jesus é aquele que morre no nosso lugar. Jesus é aquele que é sacrificado no nosso lugar. Ele pega aquele carneiro e o sacrifica a Deus no lugar do seu filho Isaque. Seu filho está ileso do seu lado. Abraão não perdeu nada. Parecia que Abraão ia perder tudo, mas Abraão não perdeu nada. E Deus lhe diz: então o anjo do Senhor lhe bradou pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Não é um anjo, é Jesus. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque obedecestes a minha voz. A bênção não é só enquanto você estiver vivo, Abraão. A bênção é para a eternidade.
A bênção não é só para Isaac, você só está olhando para Isaac. Mas um dia você vai contemplar uma multidão como a areia do mar. Um dia você vai contemplar uma multidão como as estrelas dos céus. Você não vai conseguir contar. E todos eles serão a tua descendência. Onde Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, Lázaro está onde? Com quem? Está no seio de Abraão. Muitos interpretam como Abraão sendo ali a figura de Deus. Eu também creio que ele é como a figura de Deus, mas eu creio também que é o cumprimento da promessa de Deus. Os salvos vão encontrar Abraão. Vão encontrar o pai da fé. Todo aquele que crê vai encontrar o pai da fé. Não, meu irmão. Se Abraão tivesse guardado Isaac só para si mesmo, o que ele iria ganhar como recompensa disso? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Se você decidir viver para você mesmo, para fazer as tuas vontades, e só o que te agrada, vai ser muito pouco aquilo que você vai colher. Por mais que aos olhos do mundo seja tudo, diante da eternidade é nada. A coisa mais preciosa que o Senhor nos dá é o tempo. Mas o dinheiro não compra o tempo. Por mais rico que seja, o homem mais rico da terra hoje, ele tem um prazo de validade. Ele vai morrer. Por mais que hoje ele esteja ganhando dinheiro, andando de jatos, fazendo tudo aquilo que ele sonhou, ele vai morrer. A sua vida sobre esta terra não é eterna. Pode durar 50, 60, 70, 80, 100 anos. Poucos vivem 100 anos, mas pode chegar nos 100 anos. Mas ela vai acabar. E quando ela acabar, você pode ouvir duas expressões da boca de Deus. E as duas estão escritas na palavra. Você pode ouvir: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E é essa, meu irmão, a melhor expressão que nós podemos ouvir. E essa expressão não se baseia nos bens acumulados nesta terra. Não se baseia no sucesso que as pessoas alcançaram aos olhos deste mundo. Não se baseia na fama. Não se baseia em nada disso. Se baseia simplesmente na tua entrega para com Deus. Ou você pode ouvir do Senhor. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Aparta-te de mim para o fogo eterno. Eu não te conheço. Eu não conheço aquele que pratica a iniquidade. Eu não conheço aquele que me negou. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não. Você preferiu as suas amizades no mundo. Você preferiu viver para você mesmo. Você preferiu os teus sonhos, os teus projetos. Você preferiu os teus deleites. Eu não te conheço. No céu só entra aquele que foi capaz de se esvaziar totalmente. Por isso Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante de boas pérolas, que encontra uma pérola de grande valor. E o que ele fez por causa daquela pérola? Ele foi e vendeu tudo quanto tinha para conquistar aquela pérola. Outro sim: o reino dos céus é semelhante a um homem
que encontra um tesouro escondido no campo e pelo gozo daquele tesouro vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele campo. Você vê que Jesus fala que não dá para você ter as duas coisas. Não dá. Ou é um ou é outro. Abraão só recebeu tudo porque ele entregou tudo. Você está disposto a entregar tudo para Deus? Se o Senhor falar para você hoje, aqui e agora, eu vou te enviar para uma outra nação, o que você vai dizer para Deus? Ah, Senhor, não dá, não posso. Não, eu não, manda outro. Eu não, Senhor, eu tenho um projeto aqui para me construir aqui. Estou começando, ou estou no meio. Ou você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Não é de uma hora para outra que Deus faz isso. Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus trabalhou na vida de Abraão. O nascimento de Isaac demorou 25 anos para se concretizar. E esse desafio demorou um pouquinho mais. Não estou dizendo que vai acontecer assim na minha, na tua vida, porque Jesus disse que agora as escolhas são diárias. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Hoje é todo dia. A cruz, a morte para nós mesmos é todo dia. Talvez o que Deus quer de você não é isso que eu te falei, de te mandar para um outro país. Talvez simplesmente seja um pouco do teu tempo diário, que você não tem sido capaz de entregar para Deus. Você levanta, passa as 24 horas do seu dia e vai dormir e você não tem tido tempo para Deus. Nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. O tempo que você tem para Deus talvez seja só no domingo. E Deus está falando, não. Está errado. Relacionamento é todo dia. Ah, mas se eu for orar na segunda, como é que eu vou jogar aquele jogo? Como é que eu vou assistir aquela série? Como é que eu vou escutar a música que eu escuto? Como é que eu vou relaxar da maneira que eu... Ah, não dá. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus quer estar contigo 24 horas. Ele não quer que você se esqueça deles. Deus não é um parente. Não é um vô, uma avó que você visita de final de semana. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você. É todo dia, é a todo momento, a toda hora. Quer fazer parte da tua vida. Não se esqueça dele em nenhum momento da tua vida. É no momento que às vezes você vai mentir, você se lembra e fala, não, misericórdia. Isso não agrada a Deus. Aí você está mortificando a sua carne quando você faz isso. Às vezes você fala, nossa, eu vou assistir aqui uma série, mas de repente aparece alguma coisa lá que o Espírito Santo te incomoda, que não agrada a Deus. Você fala, não, vou assistir mais isso aqui não. Isso aqui está trazendo coisas contrárias à palavra de Deus. Eu vou eliminar isso aqui da minha vida. Nossa, mas eu gosto tanto daquela série. Queria tanto saber como é que vai acabar. Diga não para você mesmo. Diga não, isso aqui não agrada a Deus. Não vou tirar, vou riscar isso aqui da minha vida. Eu gosto tanto daquela banda, daquela música, mas tem umas letras que eles falam umas coisas lá que são contra a palavra de Deus. Eles não são nem de Jesus. Mas eu gosto tanto, aquele som me faz tão bem. Tira isso da tua vida. Ah, mas é só um pouquinho, é só um momentinho. Ah, me dá um saudosismo, me traz um sentimento. Não enche a tua vida com sentimentos. Enche a tua vida com o Espírito Santo de Deus. Esvazia de você mesmo. Esvazia de você mesmo. Porque se você não se esvaziar de você mesmo, o Espírito Santo não pode te encher.
Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Você está compreendendo o que Deus quer de mim, de você? É tudo. Deus não quer um pedaço da tua vida, Ele quer tudo. Ele não quer que você dedique, não, Ele quer tudo. É tudo. O teu Isaac hoje é você mesmo. Você é capaz de se oferecer a si mesmo, um sacrifício vivo a Deus? Você é capaz de se consagrar a Deus ao ponto de você dizer: Senhor, faz aquilo que tu quer da minha vida. Não importa quais são os teus planos, os teus projetos, não importa o que o Senhor vai fazer comigo amanhã ou depois de amanhã, eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu abro mão dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu abro mão de tudo, Senhor, para deixar o Senhor me guiar, conduzir a minha vida. É essa a entrega que o Senhor quer de mim e de você.